Olá e sejam muito bem-vindos de volta. Como eu disse para vocês, hoje vamos fazer doces tipicamente baianos, inspirado na confeitaria da Dona Flor, que afinal de contas é uma professora de culinária. Então nada mais justo do que a gente se inspirar e fazer doces baseados nela. O que a gente vai fazer? Vamos começar por um cuscuz doce. O que é um cuscuz doce? Um cuscuz doce é basicamente um pudim de tapioca. Só que eu não posso chamar ele de pudim de tapioca, porque a gente não vai usar praticamente nenhum ingrediente de pudim. Então a gente realmente vai fazer conforme as tradições baianas, que eu amo de paixão essa culinária. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa, a gente vai ligar o nosso fogo, pode ser um fogo bem alto, tá? A gente só vai ferver esse leite. Assim que ferver esse leite, a gente vai colocar sobre a tapioca e o açúcar, que eu já vou misturar ali, por isso eu preciso de um bowl, dela. Tudo bem? E aí, Tudo Sandrinha? Bem? Hoje eu tô grande, hein? Hoje tá. Hoje eu tô grande, hein? Ó. Sandrinha, você, por favor, consegue ligar aquele fogão? Porque Posso. acho que minha mão hoje não tá muito boa pra, deixa eu ver não aqui. sei, pra eletrodomésticos. Ah, então tá. a Sandrinha liga pra mim. E aqui, o que eu vou fazer? A gente vai pegar um bolzinho, vai colocar a tapioca. Essa tapioca, gente, é aquela que a gente usa para fazer realmente a tapioca de frigideira em casa, tá vendo? Só que se você quiser agilizar ainda mais o seu cuscuz doce, você pode usar tapioca granulada, que é aquela que a gente encontra, que são tipo umas bolinhas. Você encontra facilmente em qualquer mercado. O que eu vou fazer? Tapioca com um pouquinho de açúcar e a gente vai dar aquela mexidinha. Aqui a gente também tem um coco ralado, que você pode ou colocar só por cima dele, ou então fazer o que eu amo fazer, colocar no meio da massa também. Essa daqui, gente, é uma receita que vai te render um cuscuz doce grande, tá? Ele vai ficar grande. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele numa forminha um pouquinho menor e eu vou colocar na geladeira, depois ele vai ficar na geladeira e a gente pode colocar em tacinhas, que foi o que eu fiz ali na mesa. Ele fica muito fofinho, então você não precisa fazer ele para desenformar. Você pode deixar ele para comer de colher mesmo, que fica divino. Agora vira aqui para mim, por favor, enquanto eu mexo. Essa parte é muito importante, tá? Que pena. O que acontece? pena. Ah, mas não tem problema não, Sandrinha, olha cá. Pode colocar. Tá. Isso, pode virar. Aí, ó. Tá bom assim, gente? Tá Aí. perfeito. Não, pode colocar tudo, ele fica bem líquido mesmo. Aham. Todo esse leite. Ele fica bem líquido, Ficou tá? bem quentinho. Ficou bem quentinho. Por que tem que ficar quentinho? Porque a gente tem que hidratar essa tapioca, tá? Então a gente vai deixar aqui e eu já vou colocar na forma. Tá, eu vou te passar Tá? a forma. Esse daqui, gente, ele pode ficar tanto na forma já, endurecer na forma para você desenformar, ou então você deixa assim, coloca em tacinhas para comer de colher, que fica maravilhoso. Então aqui como que você vai fazer? Já tá untadinha a minha forma. Eu vou virar de uma vez, que eu acho mais simples, tá? Então olha aqui. Olha que lindo que ele fica. E os pedacinhos de coco. Fica incrível. E esse daqui eu não vou perder nada, que é o nosso coco, né, gente? Que veio aqui o nosso coco ralado. Então aqui a gente tem que colocar tudo. E pronto, já está praticamente pronto o nosso cuscuz doce. Vou só dar uma misturadinha e pronto. Agora a gente vai levar ele para a geladeira e ele vai ficar lá por mais ou menos umas 2 horinhas. Se você quiser acelerar ainda mais esse processo, você pode colocar no freezer, que não tem problema nenhum. Vou deixar ele aqui. A gente vai continuar a nossa receita com o quindim, porque esse quindim ele é um pouquinho diferente, Sandrinha. Normalmente minha mãe sempre fez na mão, misturando na mão com um garfinho, peneirava as gemas para não ficar gostinho de ovo. Esse daqui a gente não vai fazer nada disso. A gente vai aqui inovar na praticidade. Como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar as geminhas. Bem prático. A gema pode ser inteira, tá, gente? Você não precisa peneirar. Por quê? Tá. Porque a própria lâmina do liquidificador vai quebrando, vamos dizer, as Isso. partículas que tem na gema. E assim a gente não vai ter aquele gostinho e nem cheiro de ovo. Pronto. Então você pode fazer tranquilo. Tá bom. E aqui as claras, tá? Lembrando, gente, que tem que separar. É mais gema do que ovo inteiro, tá? É normal, pode ficar assim mesmo, pode ficar tranquilo. Aqui a gente vai colocar também o açúcar.
O nosso leite de coco, aqui, gente, é aquele vidrinho de 200 ml, tá? E se você quiser, para não ficar essa assim, sabe que a gente sempre tem um pouquinho que sobra no vidrinho, pode colocar um pouquinho de água, dar aquela chacoalhada e colocar aqui. Mas assim, é só um chorinho mesmo, tá bom? Aqui a gente vai pegar a manteiga em ponto pomada, que é esse ponto mais molinho. E o coco fica a seu critério, tá? Se você quer colocar ele por cima ou na massa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho na massa e vou deixar esse restante aqui, tá vendo que tem um pouquinho? Esse daqui eu vou jogar por cima pra gente ter aquela base de coco, que eu acho que fica muito bom, que o coco fica até queimadinho. E aqui, o que a gente vai fazer? Bater tudo e colocar numa forma e já tá pronto o nosso quindim. Aqui agora a gente vai colocar numa forma que eu tenho, que já está com água, tá? Essa água tá morninha. Vou colocar aqui por cima. E, gente, esse forno já está pré-aquecido a 180 graus. Mas é 180, não é 100? Não, é 180 a 200 graus. Vou colocar ele aqui. Então, tá vendo? Eu vou deixar os dois juntinhos. Ele pode ficar bem no centro, que não tem problema. E vou fechar. Se você quiser, para de repente ter uma textura diferente, você pode tampar com papel alumínio, tá bom? Mas não é obrigatório. Eu sempre gosto, que nem eu falei, eu gosto dessa textura do coco queimado. Se você não gosta, quer ele bonitinho, amarelinho, cobre com papel alumínio que ele vai criar um vapor ali. E agora a gente vai preparar a famosa e tradicional baba de moça, que inclusive a Dona Flor faz no filme com a Juliana Paz, a regravação. Vamos fazer ela, que é muito prática, muito simples e fica deliciosa. Agora a gente vai fazer a baba de moça. Só que essa a gente vai fazer do jeito tradicional, tá bom? A gente não vai colocar farinha de trigo, a gente não vai colocar amido de milho e a gente não vai colocar leite condensado. Esses 3 ingredientes você encontra em diversas receitas, só que essa daqui é a tradicional. E para isso, para a gente começar, vou precisar de um bolzinho. Muito obrigada. Aqui o que a gente vai fazer? Vou colocar as gemas junto com o leite de coco. Enquanto a gente deixa esses 2 ingredientes esperando aqui, que aqui eu vou precisar também depois de um fouetzinho, mas só depois que a gente vai misturar os 2, a gente vai lá para a panela fazer uma caldinha de açúcar. Então aqui, ó, vou colocar o açúcar e a água, ou melhor, ao contrário, a água e depois o açúcar. Aqui, na verdade, a ordem não vai importar tanto, tá? O mais importante de tudo é você mexer bem misturadinho, tá? Para não ter nenhum floquinho de açúcar, porque se tiver, ele pode cristalizar toda a sua calda. Então aqui a gente vai aumentar, pode aumentar bem, tá? Pode deixar assim no seu fogo maior que tiver no seu fogão, pode deixar tranquilamente. E aqui a gente vai voltar e vai misturar com o fouetzinho pra gente já ter um creme inicial. Esse daqui, gente, essa baba de moça, ela é muito legal de fazer, porque você consegue definir que pontos você quer. Como assim pontos? Você pode deixar ela como se fosse para recheio, ela é um pouquinho mais grossinha, você pode deixar ela de calda, que é o que a gente vai fazer. Então ela fica uma calda assim, que fica... não tenho nem palavras, já começo a salivar, porque eu amo baba de moça. Só que tem muita gente que coloca farinha de trigo, amido de milho ou leite condensado. Você pode fazer isso, não tá errado, não tô falando isso. Mas é que essa versão tradicional, ela fica ainda mais gostosa. Então, se você nunca experimentou essa versão, tá na hora de você fazer, provar e depois você me conta. O que você achou? Faz o seguinte, lá no Instagram do @cozinhaamiga, a gente vai colocar uma foto. Aí você me conta se você já comeu assim, se você comeu do jeito do leite condensado, farinha e etc. E se você vai fazer para provar, tá bom? Eu quero saber, tô curiosa.
E você, Sandrinha, que jeito você faz sua baba de moça? Eu faço desse jeito. Desse jeito? Desse jeito. Não é muito mais gostosa? Muito mais gostosa mesmo. Porque Com afinal farinha de contas, chega, eu não coloco a farinha. gente tem na cozinha baiana a inspiração dos portugueses. Sim, sim. Então, eu acho que esse é o jeito mais tradicional que fica Isso é mais muito gostoso. bom. Nossa, é muito bom. É. E aqui, ó, já tá transparente. E tá vendo que aqui ele começa a pingar como se fosse um fiozinho? Olha só, tá vendo? Ele forma primeiro uma pérola, que a gente chama. Tá vendo, ó? Formou. E caiu o fiozinho. Então tá pronto. Esse daqui é chamado ponto pérola. Então essa calda aqui, ela tá mais ou menos a 107, de 107 a 110 graus. É isso que você precisa. Se tiver um pouquinho a menos, o que vai acontecer? O seu ovo não vai cozinhar direitinho, tá? Então deixa esperar fazer esse fiozinho, essa pérola. Aí você aproveita e já vai conversando, né, Sandrinha? Que a gente adora bater um papo. É. E aqui eu vou misturar enquanto eu derramo essa caldinha. A caldinha tem que ficar nesse ponto mesmo, senão Tem que não ficar dá nesse certo, né? ponto. Aí, ó. Tem coisas que não adianta. A confeitaria a gente sabe que é precisa, mas assim, se fizer direitinho, não tem como errar. Isso. E eu tenho certeza que o pessoal que assiste Cozinha Amiga adora cozinhar, adora fazer, não é verdade? Podemos mandar uns beijos. Óbvio, né, Sandrinha? É óbvio. Então, olha, a gente vai mandar uns beijinhos, mas antes disso, o que eu vou fazer? Vou pegar essa caldinha que a gente fez aqui. Isso, coloca ali. Tá vendo? Nosso ovo já está cozido aqui. Como que eu sei disso? Porque a gema do ovo, gente, ela começa a cozinhar a partir de 64 graus. Então, se a gente colocou uma calda de 107, ele já está cozido. Mas agora a gente vai acertar o ponto dele. Para isso, eu vou colocar ele aqui. Fica linda a cor, Fica, Sandrinha. fica lindo. Deixa eu ligar aqui. Tem gente que coloca até nozes, eu acho que fica divino também. A nozes, né? Fica gostoso, né? Fica. Eu acho que fica bem gostoso. Pronto. E eu falei, a gente falou, né, que ia mandar uns beijinhos pro pessoal que segue a gente lá no Instagram. Então eu queria mandar um beijo pra Helena, que é lá da Bahia, inclusive. Helena. Um super beijo pra você, Helena. Obrigada beijo, por assistir Helena. sempre o Cozinha Amiga. É. Você também queria mandar Eu quero especial. mandar, do Insta também. Vilma Marques, ela é de Uberlândia. Ai, que bacana. Então, Vilma, um super beijo pra você. E todos eles, né, de Minas Gerais. Todo mundo, gente, de Minas, mas eu do tenho nosso família Brasil lá. inteiro também. É, nosso Brasil todo, né? E tem o Edson que fez aniversário, que falou... Parabéns, Ó, Edson. parabéns. Um abraço, ó. Edson. Um super beijo. Inclusive, fica bacana fazer para aniversário, não fica? Ah, Sandrinha? Fazer uma fica coisa ótimo. diferente, é uma proposta bem bacana. E o bolo, que é recheado com baba de moça, Nossa, fica muito bom, não fica? muito bom. Eu gosto. O bolo fica Aqui, delícia. Sandrinha, olha, deixa eu mostrar uma coisa bem Tá, bacana. mostra. Esse daqui é o ponto de calda, tá? Deixa eu ver. Quando a gente arrasta, tá vendo? Ah, interessante. E ele volta bem rapidinho. Aqui já é o ponto de calda, tá vendo? Ah, Aí, se você quiser cozinhar um pouquinho mais, você Tá. pode. Então, a gente vai deixar aqui. Lembrando, bonito. nesse ponto aqui, a gente nunca deixa o fogo muito alto. tá. Porque senão a baba de moça, ela pode talhar, tá? E a gente não quer isso. Vai estar com um brilho Aqui, maravilhoso, ó, olha. começou a querer ferver. Tá com brilho bonito, É, né? tá com um brilho bonito. Começou a querer ferver. O que a gente faz? Agora a gente Pode desliga. desliga aqui. Isso. Porque, afinal de contas, a gente vai Nossa. servir junto com o nosso cuscuz doce. Então, Vai. vai ser uma Ah, tá. caldinha mesmo. E vou colocar aqui mesmo, ó. Pronto. E olha que coisa linda. Pronto, ficou lindo. Se você quiser, a gente vai agora levar para a geladeira. Mas se você quiser, pode deixar ele descansando. Aqui mesmo, temperatura ambiente, que não tem problema nenhum. Mas a gente vai levar ele para a geladeira, para ele dar aquela engrossadinha que vai dar um pouquinho mais, tá? Vou colocar ele aqui e pronto, gente. Ele vai ficar lá enquanto você como é que tá ficando o nosso quindim. Olha só, tá vendo? Ele já tá começando a ficar bonitão, já tá começando a ficar mais firme. E tá vendo o coco, como ele já tá começando a mudar de cor? É isso que a gente quer. Mas lembrando, se você quiser deixar ele bem amarelinho, bem bonitinho, você pode tampar ele com papel alumínio, tá bom? E agora a gente vai fazer um merengue. Afinal de contas, a gente usou tanta gema, que eu vou te ensinar a fazer um merengue que é muito fácil e que fica divino. Então, para isso, a gente vai precisar de uma panelinha, que eu vou pedir para a Sandrinha pegar para mim, por favor. E aqui, as nossas, olha só, as nossas claras, tá vendo? Essas claras aqui são todas aquelas que a gente deixou para usar agora. Vou deixar aqui a postos, tá? Não precisa ligar agora, fica a postos. Tá. Enquanto fica aí bonitinho, o que a gente vai fazer? Vou colocar na panela o açúcar. Lembra que eu falei que a ordem não importa?
e a água. Só que aqui, diferente do da nossa outra caldinha de açúcar, a gente não precisa chegar até 107 graus, tá bom? Então a gente só vai deixar realmente ferver e a gente já vai poder usar essa caldinha. Dá uma olhada no ponto que a gente tem o nosso merengue. Lembrando, olha o brilho que ele tá. Esse daqui é o merengue italiano. Eu aconselho sempre a fazer esse porque ele fica extremamente brilhante, fica super fofo, tá? E você consegue usar para diversas receitas. Então eu vou colocar ele aqui. Que agora essa é a hora daquela sacanagem, né, gente? Porque afinal de contas, merengue, leite condensado, chocolate são coisas que, olha isso. Olha que coisa linda. E para a montagem que a gente vai fazer dessa sobremesa fica incrível também. E aqui, pronto. Olha, sem desperdiçar nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar, a gente vai organizar, né, Sandrinha? Isso. Toda a mesa para vocês verem como que ficou. Ó, que lindo! Como que ficou todas as nossas sobremesas. E obviamente, né, gente, a gente vai fazer uma montagem bem bonita, que nem a Dona Flor sempre fez para suas alunas. Então, olha só que coisa mais linda que a gente tem hoje. Imagina uma mesa dessa montada na sua casa, eu tenho certeza que quem vê, quem comer vai babar. Aqui o quindim eu fiz uma versão individual, olha só como ele fica brilhante e cremoso. E aqui o nosso cuscuz doce, eu vou partir um pedacinho. Olha só, por causa da goma da tapioca, ele fica bem cremoso. Gente, isso daqui é de comer assim... Olha, que lindo que ele fica, tá vendo? Lindo, super lisinho. Agora, se você usar a tapioca granulada, ele não vai ficar lisinho assim, tá bom? Ele vai ficar flocadinho. Mas assim, não vai alterar quase que em nada, é mais a textura mesmo. E aqui do ladinho eu vou colocar o nosso merengue. Olha só. O merengue. Ai, que lindo. Fica bonito, né, gente? Fica com esses picos, eu acho que fica muito gostoso. E aqui, ó, vou colocar bem caprichado a nossa baba de moça. Vou colocar também aqui em cima do merengue. Olha só. Eu vou colocar nesse aqui também, né? Porque afinal de contas, ó, ele merece, ele tá pedindo. E fica lindo. Inclusive, gente, no quindim, se você quiser ele deixar bem brilhantinho assim, você pode untar ele com manteiga e açúcar, tá bom? Que daí ele vai ficar bem brilhante, bem cremoso. E aqui eu vou mostrar pra vocês, preciso, né? Mostrar a textura desse quindim. Que afinal de contas eu mostrei a do nosso cuscuz, do quindim não. Olha isso. Olha essa textura. Olha que coisa linda. Cremoso e aqui ele fica bem crocante. Tem que provar. Um brilho, né? Sandrinha, achei que ficou um brilho lindo de tudo, né? você vai fazer? Vou fazer. Você Promete? sabe que eu faço. Eu faço. Gente, eu faço, né? Esse você faz até assim. Tudo que aqui, tudo assim, eu falo pros meninos, vou fazer e faço mesmo. Faz mesmo. A Sandrinha faz e me manda. Sabe o que você pode fazer? Faz e manda pra gente no @cozinhaamiga. Me manda também, Ale_Peruso. Se você perdeu essa receita, vai lá no canal do YouTube do Cozinha Amiga que você consegue na íntegra, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau.